Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. E o Observador. Edição das 9 com o Miguel Gato. As urnas já abriram. Cerca de 36 mil eleitores são hoje chamados às urnas para votar na segunda volta das eleições presidenciais. Isto depois de ter sido adiada em algumas das zonas mais afetadas pelo mau tempo. Em 20 freguesias votam os eleitores dos concelhos de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e da Gulgã, sendo que a votação foi também adiada em 2 secções de voto de Santarém, numa freguesia e numa secção de voto de Rio Maior e em freguesias dos concelhos do Cartacho, de Salvaterra de Magos e também de Leiria. As urnas abriram à 1h, às 8 da manhã e fecham às 7 da tarde. E contamos com reportagem em direto em alguns destes locais a partir do Jornal das 10. O presidente, ainda em funções, Marcelo Rebelo de Sousa, acredita que os eleitores impedidos de votar na semana passada vão responder à chamada. E por isso, Marcelo Rebelo de Sousa diz acreditar numa baixa abstenção nestas secções de voto, porque, diz o chefe de Estado, os portugueses respondem sempre aos desafios. Aí é uma coisa que os portugueses mostraram. É que quanto maior é o desafio, mais lá estão na mesa de voto. Mas agora já é motivação. Com quem diz, se não sou eu a realmente ir votar por aquilo que é fundamental para a minha vida, então quem é que é? É o outro. E os portugueses responderam isso. Muitos pensaram, não, vai aumentar a taxa de abstenção na eleição presidencial. Agora já é um presidente eleito. Mas eu sei, já é um presidente eleito e está quase a entrar em funções. Mas isto significa que amanhã, se houver eleições autárquicas, eu não tenho dúvida que as pessoas votam ainda com mais força. O Presidente da República ontem em Alcácer do Sal, Marcelo Rebelo de Sousa, viu os estragos das tempestades das últimas semanas no concelho e ouviu queixas da autarca. Clarice Campos diz que precisa de mais apoios do Governo. No caso das autarquias, eu acho que é fundamental arranjar um pacote financeiro para nós podermos, aqui no nosso caso temos uma série de estabelecimentos, mesmo da autarquia, para além de toda uma rede de estradas que é necessário reabilitar e nós não temos capacidade financeira para fazer isso. Declarações captadas pela RTP, a autarca pede ainda apoio para a comunidade pescatória de Alcácer do Sal. Clarice Campos, que é Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, é convidada do explicador desta manhã para ouvir logo depois do Jornal das 10. Já a autarca de Almada pede que o país faça uma reflexão sobre a regionalização. Inês de Medeiros, entrevistada ontem na CNN Portugal, pede poderes reforçados às autarquias para que os executivos camarários possam responder melhor a este tipo de situações de calamidade. Temos que repensar rapidamente o processo de regionalização. Há muito tempo que eu tenho dito que os municípios, melhor do que ninguém, conhecem as fragilidades dos seus concelhos. Os municípios têm que ter poderes reforçados para poder gerir o seu concelho. Não precisam de patronos longínquos com planos nacionais que muitas vezes são inaplicáveis e que nós, autarcas, temos de facto os instrumentos necessários, a autonomia necessária e os meios necessários já agora para poder acolher às nossas populações. A Presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, o Conselho apelou ontem à população para que se mantenha afastada dos locais interditos por risco de derrocadas. Falamos da zona de Porto Brandão, a Zinhaga dos Formosinhos e as Arribas e Pontões da Costa da Caparica. E Miguel, termina hoje a situação de calamidade decretada pelo Governo desde o dia 28 de janeiro. A situação de calamidade foi prolongada por 2 vezes, a primeira por causa da depressão Christine e depois devido às 2 depressões que se seguiram. Falamos da Leonardo e da Marta. A situação de calamidade está neste momento decretada em mais de 60 concelhos do país e termina hoje às 11h59 da noite.
Termina também a isenção de portagens para as zonas mais afetadas pela depressão, Cristine. Sim, falamos da A8, da A14, da A17 e da A19, sendo que a Comunidade Intermunicipal de Leiria enviou ontem uma carta ao Presidente da República a solicitar que o período de isenção de portagens na A8 e na A19 voltasse a ser prolongado. Nesta carta, enviada a Marcelo Rebelo de Sousa, a comunidade justifica este pedido, diz que Leiria defende esta isenção por razões de mobilidade, de equidade, de solidariedade para com uma região que foi severamente atingida pela depressão, Cristine. E face aos portugueses que estão a ser severamente afetados por esta tempestade e pelo mau tempo, a PSP está atenta aos crimes de oportunidade. Há suspeitos de se aproveitarem do mau tempo precisamente para burlar ou vender produtos falsos. E os idosos continuam a ser as vítimas preferenciais dos burlões que atuam presencialmente e também de forma digital. A PSP tem interceptado vendedores de geradores falsos e alerta para supostos funcionários do Estado a realizar alegados censos. Também há relatos de pessoas que se fazem passar por prestadores de serviços essenciais, como funcionários dos serviços da água ou da eletricidade, isto com o objetivo de conseguir dados pessoais e confidenciais, no fundo recolher informação importante para a prática destes crimes. Ainda assim, a Polícia de Segurança Pública avança, em dados ao Observador, que a criminalidade baixou em 30% por comparação com o mesmo período do ano passado, falamos de janeiro e de fevereiro de 2025, nas zonas mais afetadas pela depressão, Cristine, sob a ação da GNR. Também esta Força de Segurança notou uma diminuição dos crimes, também contra o património, isto segundo dados revelados à agência Lusa. Na atualidade internacional, o presidente da Ucrânia diz que o país quer no mínimo 20 anos de garantias de segurança para poder assinar o acordo de paz. Mas diz também que podem ser mais. Declarações de Zelensky ontem na Conferência de Segurança de Munique. Estamos a trabalhar com parceiros nas garantias de segurança. Como já disse, estamos muito perto de finalizar este projeto. Queremos aumentar a duração das garantias de segurança para que elas sejam mais efetivas. Tivemos uma reunião com investidores e líderes de negócios e eles pediram um aumento da duração. Neste momento temos uma proposta americana para 15 anos, mas estamos a fazer pressão para 20 anos ou mais, 30 ou até mesmo 50. Além das garantias de segurança, Volodymyr Zelensky pediu também que seja definida uma data clara para a entrada da Ucrânia na União Europeia. O presidente ucraniano esteve ontem reunido com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na Conferência de Segurança de Munique, que termina hoje. Futebol Clube do Porto e Sporting entram hoje em campo, numa altura em que a atualidade desportiva continua a estar marcada muito pelas polémicas do clássico da jornada passada. Sim, falamos do empate no Estádio do Dragão, que ficou marcado por incidentes no estádio e também várias queixas das direções dos dois clubes depois desse encontro. E com este ambiente tenso entre Sporting e Futebol Clube do Porto, o técnico leonino Rui Borges diz que há coisas que simplesmente não se podem ignorar. Independentemente de não ter sido um grande jogo, naquilo que era a parte de golos, talvez, porque o jogo tem muitas nuances, deve-se valorizar muito mais isso. Agora, também concordo que não se deve relativizar aquilo que se passou, ou algumas coisas que se passaram, porque estamos num século, parece que estávamos a voltar ao século passado, e não é? Quer dizer, estamos em 2026, acho que não se deve relativizar isso. Agora, não vou entrar nessa luta, muito mais focado naquilo que é tentar valorizar o futebol em si. Foi o que disse Rui Borges na antevisão ao encontro entre Sporting e Famalicão, que se realiza hoje. Já o técnico do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli, diz que a atenção nesta jornada deve estar no que acontece dentro das quatro linhas. Nós estamos sempre a encontrar razões para desviarmos a atenção do jogo. Li um artigo esta manhã sobre isso, sobre como quão rápido nos esquecemos sobre a bola e sobre o futebol e sobre o que acontece em campo, e acho que a atenção deveria estar aí. About the football and about the things that are happening on the pitch, and I think the attention somehow needs to be there. O Futebol Clube do Porto visita hoje a Choupana, defronta o Nacional da Madeira às 3h30 da tarde. Já o Sporting recebe o Famalicão, em Alvalade, às 8h30 da noite. Rui Borges não pode contar com o goleador da equipa, Luís Soares, que está suspenso por acumulação de cartões amarelos. Noutros jogos da jornada 22, ontem, destaque para o Gil Vicente, que venceu o Sporting Clube Braga em Barcelos por 2-1 e subiu assim ao quarto lugar da tabela classificativa. Já o Vitória Sport Clube venceu em Guimarães o Estrela da Amadora por 2-1 e 3-2 foi o resultado em Rio Maior entre Casa Pia e Aroca.
Nacional Futebol Clube do Porto e também Sporting Famalicão, jogos com relato aqui em direto na Rádio Observador.